Olá, boa tarde. O Conexão RS encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos. Está conosco aqui no programa o candidato ao Senado pelo PMN, Ciro Machado. A gente já volta. Ciro Castilho Machado nasceu em Arroio dos Ratos e tem 65 anos. É formado em Direito e em Jornalismo. Foi filiado ao PSC e ao PSB. Está no PMN desde 2012. Já foi candidato a vice-prefeito de Porto Alegre e a deputado federal. Como jornalista, trabalhou na Rádio Guaíba, na TVE e no SBT. Boa noite, candidato. Boa noite, Guilherme. Satisfação em estar aqui com vocês. Está conosco também a jornalista da Ubra TV, Maressa Sampaio. Boa noite, Maressa. Boa noite, candidato. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Candidato, em entrevista ao Portal Sul 21, o senhor disse que defende uma reforma política. E a gente pode começar por um ponto que o senhor já comentava conosco aqui antes da gente começar o programa, que é o financiamento privado, né, por pessoas físicas. O senhor é contra o financiamento público de campanhas? Sim, sou contra, Guilherme. Eu acho que já existe, existe mesmo dinheiro público já envolvido em campanhas, que é aquele dinheiro que vem do fundo partidário. São 300 milhões de reais foram investidos esse ano, foram colocados à disposição dos partidos para eles realizarem as suas ações, entre elas as suas campanhas eleitorais também. Então eu acho que de dinheiro público já chega. 300 milhões é um dinheiro expressivo para que os políticos, para que os partidos se utilizem dessa verba para os seus interesses próprios, divulgação dos seus programas e participação nas eleições, nas campanhas políticas. Por isso que eu acho que dinheiro público não pode mais ser destinado para a campanha política, para a campanha eleitoral. Sim, privado. Agora tem que ter limite. Acho que empresas não podem doar recursos financeiros para campanhas eleitorais. Isso aí é um absurdo, isso aí eu vejo como uma troca de favores. Não posso entender de outra forma, a não ser assim. Ou seja, uma empresa investe num candidato, dá dinheiro para um candidato ou para um partido, o que ela quer em troca? Alguma coisa. Né? Assim, eu prego que o financiamento de campanha deve ser apenas por pessoas físicas. O cidadão quer ajudar um candidato, chega lá e dá R$1.000, R$2.000, R$5.000, de acordo com um limite que eu estabeleço também de 10% daquilo que ele declarou o imposto de renda, não passar disso, senão ele vai se tornar não um doador, mas sim um financiador daquele candidato e vai em troca exigir alguma vantagem depois. Mas não haveria algum risco de que as empresas usassem pessoas físicas como laranja, que é o que acontece hoje em dia? Não é um grande risco? Não, mas eu acho que os riscos nós vamos correr, tá? O Caixa 2 vai continuar existindo, isso aí vai caber então às autoridades coibirem a prática do Caixa 2 e esse tipo de interferência ou desvio da realidade. Isso aqui no Brasil sempre vai existir. A trampa vai aparecer em tudo quanto é tipo de ação que se fizer, principalmente na área pública. Mas eu acho que dá um limite, né? Equilibra um pouco mais as forças por ocasião de uma campanha eleitoral. Eu, por exemplo, não tenho recurso para fazer uma campanha eleitoral para o Senado, em contrapartida do que se vê aí. Né? Os 4 partidos que hoje têm os seus candidatos liderando nas pesquisas são partidos enormes, são partidos que estão coligados com outros partidos. Tem um percentual enorme de pessoas trabalhando para essas candidaturas e muito dinheiro investido também. O senhor acha que a campanha está muito cara, né? Como o senhor disse, o senhor comentava que o senhor não tinha viajado, tinha se concentrado mais na região metropolitana na sua campanha. A campanha está cara hoje? A campanha é claro que é cara, principalmente os programas de televisão são caros. Para realizar os programas tem que fazer um programa relativamente bem feito, tem que ter legenda, né, que a lei obriga hoje para as pessoas que têm problema de audição. Então eu acho que já por aí ela é cara. Então, os partidos têm uma verba que vem do fundo partidário que, no mínimo, sustenta a questão dos programas de televisão. Sim. Agora, o que vem depois, né, propaganda em cavaletes, em santinhos, em distribuição de outras benesses por aí, que a gente sabe que existem, esse dinheiro vem do financiamento. Né, do financiamento das empresas e da questão política, né, que hoje existe e que eu sou contra, e que é a famosa liberação de emendas parlamentares individuais no Congresso Nacional. Cada deputado e senador recebe por ano 15 milhões de reais para distribuir
para quem ele quiser. Então ele distribui no município para a construção de um ginásio de esportes, para a construção de uma praça. E esse dinheiro, né, que é distribuído lá, que é dinheiro público, o deputado se utiliza dessa verba, ele se transforma num gestor, porque ele começa a gerir esses recursos, né, em favor daquele município, mas sempre objetivando o seu retorno em formas de voto na eleição seguinte, né? Forma o que eu chamo do famoso e conhecido curral eleitoral. O senhor fala também, né, ainda nessa questão da reforma política, se fala muito na questão do voto em lista ou em outras formas de eleição. O que o senhor acha que precisa mudar hoje em uma reforma política? Olha, Guilherme e Marissa, eu acho que, em primeiro lugar, antes de se tratar de votos em lista, de votos, voto distrital, por exemplo, voto misto, eu acho que deve se tratar de reformas estruturais da legislação eleitoral e da política como um todo. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que verticalizar as coligações partidárias. O que significa isso? Se o PP, por exemplo, e o PDT, que hoje estão coligados com a presidente Dilma, e o PMDB, que eu deixei de fora aqui, mas estava me esquecendo, PMDB, PP e PDT estão coligados com a presidente Dilma para a sua reeleição em nível presidencial. O PMDB, inclusive, tem o vice-presidente da República como candidato. Esses partidos aqui no Rio Grande do Sul, e assim em outros estados também, apresentam as suas candidaturas próprias, são adversários e, por incrível que pareça, apoiam outros candidatos a presidente da República. Sim. O PMDB, claramente, do Rio Grande do Sul, está apoiando Marina. Então, esse tipo de prática política, para mim, no meu entender, ela não pode ser aceita pela sociedade. E como é que o senhor faz a autocrítica, então, em relação ao seu partido, que, por exemplo, apoia o PSOL no Pernambuco e o Aécio a nível nacional? Faço críticas, sim. Eu acho que isso não pode, se atinge a todos os partidos. A minha candidatura, ela vai, inclusive, de encontro aos interesses dos partidos, até do meu próprio. Mas alguém tem que chegar um momento na área política aqui no Brasil, não estou dizendo que eu vou ser o salvador da pátria, mas eu estou lançando propostas. A minha candidatura tem esse objetivo. Eu estou lançando propostas que são diferenciadas. E vou dizer uma outra que eu tenho mais adiante para ti, Guilherme e Marissa, que vem de encontro radicalmente aos interesses partidários e políticos que hoje imperam no Brasil. Mas as coligações têm que ser feitas obedecendo à coligação principal. E, conjuntamente com as coligações, só para finalizar esse raciocínio, sim, tem que também haver a unificação das eleições gerais, em todos os níveis, de 4 em 4, se houver reeleição, ou de 5 em 5, se não houver reeleição. Então, de presidente da República a prefeito, se vota uma vez só em 4 anos, todos coligados de um jeito só e todos juntos, para evitar também outras nuances que ocorrem aí quando nós temos, por exemplo... O senhor também defende que se reduza o número, né, de deputados e senadores. Defendo, exatamente. Essa é uma das propostas que eu tenho. Eu sei que é difícil levar adiante isso, mas nós precisamos começar a debater o número excessivo de deputados federais e até mesmo de senadores, um congresso caríssimo, um dos mais caros do mundo, tá? E um dos maiores do mundo, comparado, por exemplo, com o dos Estados Unidos, o Congresso americano. A Câmara Federal dos Estados Unidos tem 435 deputados federais. Sim. E o Senado tem 100 senadores, tem 2 por estados. Lá tem 50 estados. Lá tem quase o dobro da nossa população. Então, nós estamos com um parlamentar em demasia no Congresso Nacional. E essa redução dos parlamentares, Guilherme, só para finalizar, ela vai ter um efeito cascata. Pela Constituição, alterando lá o mínimo e o máximo de deputados, nós vamos também reduzir, né, pelo efeito cascata, o número de deputados estaduais e o número de vereadores em certas câmaras que precisam ser reduzidas. Nesse sentido que eu quero lhe fazer a próxima pergunta, mas antes fazer um chamamento para quem está nos assistindo, se você quer participar, fazer perguntas para o candidato Ciro Machado, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3477-9105. O Bives daqui a pouco está na redação, já está pronto para receber as suas perguntas e vai entrar ao vivo aqui com a gente para as indagações ao candidato. O senhor, candidato, defendeu em uma entrevista ao Jornal do Comércio justamente este ponto, uma reforma administrativa. O custo das casas legislativas a gente sabe que são muito altos em relação à produtividade que eles têm.
É preciso se reorganizar essa questão de verbas de gabinete, auxílio moradia, auxílio roupas. O senhor acha que esses benefícios eles têm que serem reduzidos ou eliminados? Sim, claro que tem que ser. Isso aí é uma coisa que nós não podemos mais aceitar. Hoje, se pegar os jornais, você vai ver que as contas públicas no Brasil estão com um déficit de 14 bilhões de reais. Não é? Nós estamos vivendo uma mentira que vai estourar mais cedo ou mais tarde. Não é? Esse Brasil é tão grande que ainda não quebrou, por causa que ele é um país enorme, é um país que produz muito, que a iniciativa privada vem carregando nas costas há muito tempo, apesar dos governos que estão emperrando o nosso crescimento. A questão das emendas parlamentares, só para você ter uma ideia, Guilherme, são 15 milhões, como já disse, de reais para cada deputado. O custo do Congresso Nacional hoje é altíssimo, né? Ultrapassa os 8 bilhões de reais por ano. Se nós reduzirmos pela metade a Câmara Federal e 1/3 do Senado, nós vamos reduzir quase que pela metade o custo do Congresso Nacional. Eu acho que a redução do Congresso se impõe não só pela questão financeira e econômica, né? Mas também pela qualidade da legislação. O Congresso Nacional legisla muito mal. É um dos que legisla assim de forma inconcebível, né? Porque você vê esse reflexo da má legislação do Congresso Nacional no Poder Judiciário. O Judiciário hoje está entupido de ações, por quê? Porque as leis produzidas no Brasil, elas não são claras, elas têm uma vírgula, elas têm um E, elas geram interpretações diversas, dúbias, não é? Daí porque os conflitos em torno da aplicação dessa lei ou daquela antiga, se aquela foi revogada por essa ou não. Quer dizer, há uma legislação péssima no Brasil, que se reflete nos conflitos que estamos assistindo hoje, né, diariamente, que toda vez o Congresso Nacional e até o próprio Supremo Tribunal Federal é chamado para dirimir essas dúvidas em função da legislação ser um tanto confusa. O número de partidos também não é muito grande aqui no Rio Grande do Sul? Eu prego, país. Agora já existem 32 partidos. Se a legislação eleitoral não for alterada nesse aspecto, e eu proponho alteração, ou seja, alterar a lei eleitoral para que se proíba a criação de novos partidos ou se dificulte a criação de novos partidos. Por exemplo, a Marina teve dificuldade em criar sua rede porque ela precisava de 1.500.000 assinaturas e não conseguiu, tá? Porque ela foi através da obtenção das assinaturas populares. Entretanto, o seu Kassab, em São Paulo, resolveu criar o PSD. O que ele fez? Ele conversou com alguns deputados federais, eles se reuniram e foram um conversando com o outro e formaram um partido enorme, um partido grande. Sim. Ou seja, aqueles que eram filiados aos outros partidos existentes saíram e foram para um novo partido, PSD. A legislação eleitoral é omissa a esse respeito. Ela só determina a perda do mandato por infidelidade partidária para aquele parlamentar que sai do seu partido e vai para o outro já existente. Agora, se ele sai e vai para um novo, ele não perde o mandato. Então, se isso não for consertado com urgência, nós vamos ter em breve mais uns 30 partidos por aí. Mas é uma questão que demora, vai ser difícil de passar no Senado, difícil. Essa questão da reforma política, né? No Senado ou no Congresso, né, candidato? O senhor porque defende uma afeta, constituinte... né, exato, uma constituinte exclusiva, não é? Aí está se pregando que a presidente Dilma vai convocar aí, tem até um plebiscito aí que o Olívio está levando aí nas urnas para o pessoal votar a favor de uma reforma política, né? Só que o problema é saber quais serão os pontos, né, que essa constituinte vai tratar e quem vai ser eleito, né? Se ela vai ser uma exclusiva com gente fora do Congresso Nacional, convocada somente para fazer a reforma política eleitoral, isso aí não se sabe, né? Tem a impressão que vai ser mais uma tentativa que não vai dar em nada. Eu penso que também, além de não se concretizar a reforma política eleitoral através de uma Assembleia Constituinte exclusiva, se pode sim encaminhar ela fatiada. Ou seja, se alguém for eleito para o Congresso Nacional, para o Senado, e eu tinha e tenho essa intenção, né? Eu sei que é difícil,
né, diante do quadro que eu acabei de expor no início do programa, das candidaturas fortes que estão por aí, em função do poder econômico também, e não das suas ideias, das suas propostas. A gente conhece mais os candidatos pela exposição da mídia do que pelo que eles pensam, não é? Mas se um dia alguém chegar no Congresso Nacional e fizer uma proposta dessas, ele vai ter que tentar, através da mídia, da opinião pública, levar até a sociedade a sua proposta, para que a sociedade conheça e que faça, então, o seu trabalho de pressão junto ao Congresso Nacional para aprovar. Eu acho que o Congresso funciona sob pressão. Está demonstrado que já funcionou assim, que funciona assim, através da ficha limpa e outras medidas que foram tomadas aí mediante a pressão popular. Queria fazer uma pergunta em relação queria que o senhor fizesse uma análise do cenário eleitoral e o senhor, que é um comunicador, né, como avalia esse fenômeno de jornalistas que saem da sua profissão praticamente diretamente para concorrer a cargos públicos? Bom, é um fato interessante. No último debate que nós fizemos lá na TVE, o Lazier se queixou para o Júlio Flores, assim, pô, Júlio, você só bate em mim porque eu venho da mídia, porque eu venho da televisão, eu venho da RBS. E o Ciro, que também vem, tu não fala nada contra ele. Só que eu não respondi, eu não tive a oportunidade de responder, não era para mim responder naquele momento. Mas eu respondo aqui agora, ao Júlio e ao Lazier. A diferença é que ele vem da RBS, não é? Sim. Que é um poderio de comunicação aqui no Rio Grande do Sul incomensurável, né? E eu venho, como você disse, eu venho da TVE e do SBT e da Rádio Guaíba. Não que eles não tenham uma audiência significativa. E, por outro lado, também eu fui um apresentador mais de televisão do que um comentarista, um homem de opinião, né? Apesar que eu não conheço, nunca vi, assim, as opiniões, por exemplo, do Lazier a respeito de reforma política, de reforma eleitoral, essas coisas a gente nunca viu. E tampouco agora na campanha, né? E eu acho que há uma diferença grande, claro, a diferença dos veículos, né? Então pode até me ajudar um pouco nesse aspecto, viu, Marissa? Mas não é o suficiente diante da tremenda desigualdade que a gente tem em termos de veículos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Uma questão que eu acho que a gente tem que discutir também no Congresso Nacional, que é a questão do monopólio das comunicações, né? Esse monopólio uma reforma na questão da Olha, mídia também. Não é questão, o que não se pode confundir aqui, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de censura à imprensa, não é nesse sentido, não. É uma questão da gente regular o mercado com relação ao poderio, ao número de veículos, de canais, né? Porque a legislação permite um determinado número e me parece que essas empresas acabam exagerando, ultrapassando esse número que a legislação permite, né, o número máximo de veículos, porque coloca o nome de pessoas da família ou pessoas outras, né, mas pertence sempre ao mesmo grupo. Vamos à redação então, que já tem uma pergunta de um telespectador. Pois não. Boa noite, Vives. Boa noite, Guilherme. Boa noite ao candidato Ciro Machado. Boa noite, Marissa. Boa noite a todos. Bom, eu estou aqui esperando a sua pergunta, querido telespectador. Você pode ligar para o 5134779105 ou então participar pela internet na nossa página no Facebook, facebook.com/ubratv. A primeira pergunta chegou pelo telefone, é do Éder Magalhães de Porto Alegre. Ele pergunta: diante da exclusão do candidato do PMN ao governo do estado, João Carlos Rodrigues, quem o senhor apoia para esta corrida até o Palácio Piratini? Bem, foi bom tocar nesse assunto, porque eu tenho que dar uma explicação aqui aos telespectadores da Ubra. A questão do João Carlos foi uma falta de experiência. Sim. Totalmente falta de experiência. Ele concorreu a candidato nas eleições de 2010 a vice-governador junto com o PTC, na chapa do PTC. E a prestação de contas que a coligação deveria ter feito, inclusive abrangendo a dele, não foi realizada por quem era responsável. E ele, inexperiente na área, não se deu por conta, nem se preocupou com esse assunto. E quando foi agora registrar a sua candidatura, realmente apareceu lá o problema relacionado à não prestação de contas em 2010. Tentou reverter a situação, não conseguiu, mas foi absolutamente por causa da falta de experiência. Porque dentro do PMN, nós aqui estamos organizando o partido. Ele é um dos reorganizadores do partido. Ele pegou o partido
que estava totalmente acéfalo aqui no Estado. Me convidou e nós estamos organizando. Acho que é uma boa proposta que o PMN tem. O partido prega o nacionalismo, prega a proteção das riquezas naturais, os nossos minérios, enfim. É um partido que se preocupa com a ética na política e que sempre teve, desde a sua fundação, o princípio de que as reformas que o Brasil precisa, isso há 24 anos atrás, só vão acontecer através da mobilização das pessoas. Daí porque o nome do partido é Partido da Mobilização Nacional, não é? Mas nós estamos aqui na luta, eu acho que não tem problema nenhum a esse respeito. Nós levamos adiante a candidatura ao Senado e as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa. Nós temos 3 candidatos, Adalcir Brubacher, o Emerson Rodrigues, um jovem, né, o Jonas Klaus, que defende as questões relacionadas à segurança, o Aldacir ao micro e pequeno empresário. Nós temos 3 candidatos a deputado federal, o Gustavo Curia, que também atua muito na área da segurança. Nós estamos preocupadíssimos com a questão da segurança no Brasil hoje em dia, não é? Nós temos o Ângelo Fernandes, um candidato que prega, inclusive, entre as suas propostas, a liberação dos bingos, dos jogos. Eu acho que ele acha que é uma incoerência manter esse tipo de atividade como clandestina, né, que ela, na verdade, está sendo objeto aí de atuação mesmo de forma clandestina. E nós temos também a professora Miriam Riedel, lá de Alvorada, que prega melhores condições para a educação. Mas quem o senhor apoia? Bom, com relação ao apoio, nós ainda não decidimos, tá? Isso eu quero chegar no finalmente. Nós não decidimos ainda. Foi inesperado para nós, realmente, a impugnação da candidatura do João. E nós vamos decidir isso, acho que no segundo turno. Depois de segunda-feira, nós vamos nos reunir, vamos pensar para saber o que a gente vai, para que lado a gente vai, ou se a gente não vai para lado nenhum. Sim. De repente, a gente fica sozinho aí, organizando o partido para uma próxima eleição. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com o candidato Ciro Machado. A gente conversa hoje com o candidato ao Senado, Ciro Machado, que disputa a vaga pelo PMN. Candidato, nós conversamos sobre reforma política no bloco anterior, agora eu queria conversar sobre a questão da dívida do Rio Grande do Sul, porque a votação do indexador, da mudança do indexador, está prevista para novembro, mas se imagina que essa discussão pode ficar para o próximo mandato. O senhor apoiaria essa proposta se estiver no Senado para a mudança do indexador da dívida do Estado? Claro que apoiaria, não há dúvida. Só que eu acho que essa questão aí da dívida do Estado, do Rio Grande do Sul, ela não vai ser resolvida tão facilmente. Tanto é que não há disposição do governo central em resolver só do Rio Grande do Sul, porque vai abrir um espaço para resolver também, da mesma forma, nas mesmas condições, as dívidas dos outros estados. Eu acho que isso aí só vai ser resolvido se tivermos um Congresso Nacional, um novo Congresso, capaz do enfrentamento com o Poder Executivo, que eu acho muito difícil, por essas razões que eu enumerei no bloco anterior, porque nós temos hoje um Congresso, e eu sempre digo isso, um Congresso submisso. E uso a palavra mais forte até, subornado pelo Executivo. Dependente do Executivo. Através do quê? Das emendas parlamentares. Eu sou contra, não existe, isso não é função de deputado, de legislador, nem de senador. Distribuir dinheiro. Tem candidato aí que prega isso. Olha, eu quero ser eleito para distribuir dinheiro aí para o município, tá, para ajudar. O que acontece hoje? Os municípios os prefeitos estão utilizando-se dos parlamentares como seus agentes junto ao executivo para obter recursos. Quando, na verdade... Não conseguem pela falta da distribuição. Isso, quando, na verdade, se deveria lutar por uma reforma tributária, inverter a ordem dos tributos, onde 60% fica para a União e o restante vai diminuindo, chegando a 17% aos municípios. Tem que inverter isso aí. O município é que tem que ficar com a maior fatia do bolo. Esse é o pacto federativo que tem que ser feito. E não se faz porque não interessa ao Executivo fazer. O Executivo não quer perder receita. O
O Executivo quer manter sob controle não só os municípios, como principalmente o Congresso Nacional. Então se diz assim, ninguém governa sem maioria no Congresso. Mas essa maioria que está se governando, ela existe de forma que inconcebível, ela existe fraudando a democracia, fraudando os princípios que eles chamam aí de republicanos. Na medida em que começa a colocar dinheiro, a dar cargos para os afiliados lá, para os partidos, nas empresas estatais, nos ministérios. Se criou 39 ministérios para quê? Para dar para os partidos políticos. Venha me apoiar que eu te dou um ministério. O senhor acha que, assim, nós temos uma outra questão também ainda sobre o recurso público. O reajuste de 22% no salário dos ministros do Supremo Tribunal, ele pode criar um efeito em cascata com os salários de outros servidores, né? Ministério Público, enfim. Ainda não se sabe que impacto isso pode causar nos orçamentos dos estados. Qual seria a sua posição quando categorias que têm salários acima da média, da média do país de salário, forem pedir reajustes? O senhor votaria contra os reajustes das categorias que ganham salários mais altos? Olha, em princípio sim, tá? Por uma simples razão. Não que os ministros, que os juízes devam ganhar bem, não é essa a questão. A questão é que todos os vencimentos de todos os poderes da República, dos 3 poderes da República, eles estão vinculados. Eles não podem ser diferenciados um do outro. O princípio da isonomia previsto na Constituição abrange os vencimentos iguais para todos os poderes da União. Então, o que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional para aprovação de um reajuste nos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o poder judiciário vai ser reajustado nos seus vencimentos. O que vai acontecer pelo princípio da isonomia? Os outros poderes também irão se beneficiar desse reajuste. Então eu acredito que esse reajuste vai passar no Congresso Nacional, eu acho que o novo Congresso vai acabar votando, vai ser aprovado. Sim. Os ministros do Supremo vão aumentar os seus vencimentos e por consequência, né, constitucional, pelo princípio da isonomia, os parlamentares também vão aumentar os seus. E o senhor acha que há necessidade desse reajuste? Não, eu acho que não. Eu acho que no momento não há necessidade, né? Eu acho que tem outras questões prioritárias no Congresso Nacional. Eu acho que não é o momento para que se discuta essa questão, mas ela, no meu ponto de vista, vai ser aprovada e nós vamos ter aí uma repercussão financeira enorme nas contas públicas para os próximos anos. Marisa, tem pergunta? Falando do seu partido, que é o Partido da Mobilização, então, eu gostaria de uma análise sobre os reflexos das manifestações de junho de 2013. É esse o tipo de mobilização que o seu partido prega? Havia foco naquelas manifestações? É a partir daí que se cria essa mobilização? Olha, eu não sei te dizer se é a partir daí, porque o que se viu nas mobilizações de junho foi claramente um recado, né, uma mensagem aos partidos políticos, né? Ou seja, vocês que estão aí não estão nos representando. Isso aí ficou claro, isso para mim ficou claríssimo. Agora, o foco, realmente não tinha um foco, foi apenas um protesto, né? Um protesto que começou com a questão das passagens de ônibus e se estendeu pelo Brasil lá fora, mas foi o foco, na minha opinião, foi contra a forma como se faz política no Brasil, contra os partidos políticos, né? E essa foi a mensagem. Eu não vejo assim que o meu partido tivesse representado lá, assim como nenhum outro. Ninguém pode dizer, nem o PSTU e o PSOL podem dizer isso, né? Que eles estão reverberando agora o que as ruas se manifestaram lá atrás. Eu acho que não. E tampouco nas eleições de hoje, nas campanhas eleitorais que estão sendo realizadas, não há nenhuma vinculação com o que foi levado às ruas em 2013. Não há uma sintonia, ainda não houve essa sintonia entre a classe política e as ruas, estão distanciados. As pessoas, por exemplo, hoje vão votar, porque são obrigadas a votar, e vão votar naqueles mais conhecidos, né? Aqui para o Senado, por exemplo, eu vejo assim, o que vai acontecer? Olha, tem aqueles que querem o Olívio senador, PT, Olívio é PT, e tem aqueles que não querem o PT,
Aí para onde é que eles vão? Eles vão para o Lazier. Eles não vão para o Ciro, porque o Ciro não vai ganhar. Eles vão dizer assim, eu não vou botar meu voto fora. Eu já vi gente dizer isso. Mais uma eleição que só tem um turno, né? Não vou botar meu voto fora, eu vou tirar, não quero o PT, eu vou votar no Lazier. O problema é que nós estamos colocando o nosso voto fora há muitas e muitas eleições, se a gente continuar pensando assim. O seu partido, o PMN, assim, qual é o histórico dele, onde ele se enquadra entre a esquerda e a direita, onde que ele se encaixa, da onde surgiu o PMN, candidato? O PMN surgiu em Minas Gerais, tanto é que o nosso símbolo é o Triângulo Mineiro, né? O número 33. Oscar Noronha Filho, um político veterano, um político de nome, né? Foi quem criou o partido há 24 anos atrás e lançou candidato, inclusive, à presidência da República, Celso Brandi, né? Foi um dos candidatos. É um partido, não sei te dizer assim se nós estamos hoje mais à esquerda ou à direita, eu acho que mais à esquerda, assim, puxando para o centro, né? É um partido, como eu te disse, que prega essencialmente a defesa das riquezas nacionais. É um partido nacionalista, pode-se dizer assim. Mas não significa que seja um partido, por ser nacionalista, seja um partido de direita. Sim. É um partido de centro, Então, posso o dizer. senhor, só para complementar, o senhor apoia junto o Aécio Neves, Olha, segue orientação nacional? Olha, se eu defendo um princípio, né, de linha partidária, se eu defendo a unificação das eleições, se eu defendo a verticalização das eleições, se um partido apoia a presidente da República, tem que apoiar até lá embaixo, até para prefeito e vereador. Bom, o meu partido está apoiando a Aécio Neves desde o início. Está coligado lá. PMN é um dos que fazem parte da coligação de Aécio Neves. Consequentemente, quer queira eu ou não, eu estou apoiando a Aécio Neves. No segundo turno, se caso o Aécio No não segundo tiver. turno, se caso o Aécio não tiver, é bem provável, e já digo isso, que o partido opte em apoiar Marina. É bem provável. Sim. É bem provável. Essa é a tendência que eu verifico na questão. Porque o partido resolve isso nacionalmente. Sim. Tá? E nós temos que ter disciplina partidária. Se eu prego tudo isso, eu tenho que ter disciplina partidária. O senhor fez uma análise agora na questão anterior em votar naquele que está mais próximo, vamos dizer assim, para que um outro partido não ganhe. Como que o senhor vê a função hoje, por exemplo, da sua candidatura, que as pesquisas apontam que o senhor estaria atrás nas intenções de voto? Qual seria a função da sua candidatura nesse momento, tendo em vista que nós temos aí dois candidatos que estão muito na frente e nós já estamos aí na reta final da campanha? Bem, eu acho assim, participar de uma eleição, todo cidadão tem direito. Até tu, Maria, se quiser. Basta se filiar a um partido político, ter um ano antes, né, de filiação partidária e se apresentar na convenção do partido. Diz, olha, eu tenho essas propostas assim, assado, eu gostaria de participar do processo político, eleitoral. Você pode, qualquer cidadão pode. Essa é uma regra, né? Não temos a candidatura avulsa no Brasil ainda, aquele que se candidata sem partido. Né? Claro que eu entrei nessa campanha sabendo das dificuldades financeiras, sabendo dos concorrentes que teríamos, mas eu entrei com uma convicção, não é? De trazer ao conhecimento dos eleitores, não é? Oportunidade que eu estou tendo agora aqui na TV Ubra, de que nós precisamos fazer algumas reformas, principalmente estas que eu estou pregando concretamente. Eu sou o único candidato, não vejo aí em lugar nenhum, acho que no Brasil inteiro, que prega a redução do Congresso Nacional. Sim. O senhor... Então eu acho que a minha função como candidato é para contribuir com o processo democrático, né? E colaborar para que a consciência, né, do eleitor seja despertada para esse tipo de problema que nós estamos enfrentando. Eu não vejo nós solucionarmos educação, saúde, segurança, né, se nós não resolvermos a questão política, se nós não resolvermos a situação do Congresso Nacional e até mesmo das Assembleias Legislativas e dessas maiorias que os executivos formam para governar. Ou seja, nós estamos votando para nada. Nós elegemos deputado, senador para nada, porque esses congressos
tanto eles em nível nacional quanto em Assembleias Legislativas, acabam depois fazendo a famosa base aliada e ficando submissos aos desígnios do Executivo. Então, quem governa é o Executivo, o Congresso fica só assistindo. O senhor saiu do PSC para o PSB, né? E depois agora para o PMN. Por que essas trocas? Bom, assim, eu tinha já um objetivo de trazer essas minhas propostas lá atrás, em 2004. Veja bem, nada mudou desde então, em 2004. E aí tinha candidatura a prefeito de Porto Alegre em 2004, eu acho que eu podia me candidatar a prefeito. E não só me preocupar com os problemas das cidades, mas sim com as questões políticas e eleitorais que já naquele ano eram as mesmas que hoje nós estamos assistindo. Né? Entretanto, devido a dificuldades que eu tinha no PSC, financeiras também, como eu tenho agora, e eu resolvi não me candidatar a prefeito. E acabei aceitando um convite do Beto Albuquerque, então candidato a prefeito pelo PSB, e formamos uma coligação. Eu fui o vice dele. Foi uma experiência gratificante para mim, só que eu não pude trazer naquela oportunidade, né, porque falta de espaço na propaganda eleitoral e até mesmo nos debates, o que eu pensava já desde então sobre as reformas políticas que nós tínhamos que fazer. Certo? Daí porque, com o PSC depois, sofreu algumas intervenções aqui no Estado, acabou na mão, no controle de uma igreja, e eu acho que respeito as igrejas, mas eu acho que as igrejas não devem controlar os partidos políticos, né? Porque os partidos abrangem todas as pessoas com os mais diversos credos religiosos, né? Há pluralidade de pensamentos, então eu saí do PSC por essa razão. E como tinha afinidade com o Beto Albuquerque, eu fui para o PSB. A minha saída do PSB foi por razões internas e porque também não tinha o espaço que eu achava que deveria ter. E saí, me atraiu a proposta do PMN e eu estou construindo o partido aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Mas o PMN não é um desses partidos que teria, por exemplo, risco de desaparecer caso a gente fizesse essa reforma e eliminasse os partidos? Não, eu acho que menores partidos? eu acho que reforma para eliminar partido não vai acontecer. Já houve uma tentativa no Congresso Nacional, não sei se você vai se lembrar, foi na eleição de 2008, a famosa cláusula de barreira que foi imposta, ou seja, aqueles partidos que não atingissem até 5% dos votos, né, deixariam de ter os espaços em televisão, eles não deixariam de existir, mas eles cortariam o oxigênio, entendeu? Eles não conseguiriam, e aquilo acabou sendo depois derrubado, certo? Sim. Eu acho que não tem assim, hoje a gente acabar com os partidos políticos que estão aí, nós temos aqui que começar a pensar em não permitir a criação de novos, da forma como são criados, ou seja, da maneira como se cria hoje. Se reúne os partidos, se reúne os deputados e cria um novo partido. Né? Temos mais um pequeno intervalo, candidato. Tá Depois bem. A gente continua conversando, então. Daqui a pouco a gente volta. Tá ótimo, tá bom. O nosso convidado de hoje é o candidato ao Senado pelo PMN, Ciro Machado, e já temos pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá para a redação conversar com o Bives. Quem faz a pergunta agora, Bives? Bom, vamos para a pergunta do José Antônio, mas antes eu quero reforçar o convite para os nossos telespectadores que podem participar pelo telefone 513477-9105 ou então pela internet na nossa página do Facebook, facebook.com/ubratv. Bom, a pergunta do José Antônio Gualiene de Alvorada é a seguinte: por que há tantas promessas durante a campanha e poucas delas são cumpridas? E complemento a pergunta ao candidato Ciro Machado, se para a população, se dentro dessa organização política que temos hoje, não fica um pouco complicado para a população e inclusive para alguns candidatos, qual a verdadeira função de um deputado estadual, um deputado federal, um senador, se às vezes eles não fazem promessas e apresentam propostas que não estão dentro, né, da sua real atividade. Voltamos ao estúdio. Perfeito, candidato. O senhor conseguiu compreender a pergunta? Compreendi. O que se tem de mais nas campanhas eleitorais são promessas. Isso aí em todas as campanhas eleitorais. Promessas que são, praticamente, algumas delas impossíveis de serem realizadas. E a maioria do eleitorado já sabe que isso aí é mentira, entendeu? Com relação a... Eu acho que não se deve fazer promessa em campanha eleitoral. Eu acho que deve-se apresentar propostas, né, concretas. Nós temos que saber que os recursos públicos são limitados. Né? Eles vêm do nosso dinheiro, eles são
produto dos nossos tributos, né? Os governantes nada mais fazem do que gerir o dinheiro que arrecadam dos contribuintes, né? E não adianta aqui no Rio Grande do Sul estar prometendo melhorar a saúde, segurança e tudo mais, se não houver uma reforma administrativa que passe a reduzir consideravelmente os gastos públicos. Se gasta muito dinheiro público e se gasta muito mal. Sim. Né? Se põe muito dinheiro público fora. Os governos não conseguem ter uma forma de gerência das questões principais que a população precisa, como uma empresa faz para gerir os seus produtos, seu comércio, o que produz, enfim. Não tem essa mentalidade. A mentalidade é do apadrinhamento, a mentalidade é do compadrio, a mentalidade da distribuição de cargos. E aí o governador Tarso disse, não, o CC não representa muito, é uma parcela mínima nos gastos. Mas é de parcela mínima em parcela mínima que a gente vai reduzindo esses gastos e vai aplicando em saúde, em educação, aonde precisa realmente. Candidato, em Santana do Livramento nós tivemos o caso agora recente de que 2 jovens celebraram a sua união em um casamento coletivo. E no último debate da Presidência da República, o debate da TV Record, nós tivemos a postura do candidato Levi Fidelix, que disse que os homossexuais deveriam ser tratados longe das outras pessoas. Qual é a sua opinião a respeito, primeiro, dessa manifestação do candidato Levi Fidelix, do PRTB, e segundo, a respeito da questão da união entre 2 pessoas do mesmo sexo, casamento igualitário? Muito bem. Depois eu vou concluir claro, um pouquinho, só para dizer para o Bibs ali, para o telespectador, qual é a função que eu penso que um deputado, o senhor quer concluir senador... agora, então, por favor. Não, já entro nesse assunto aí que gerou polêmica no último debate. Bem, eu acho que a função, claro, de um candidato ao governo do Estado é dizer o que ele pretende fazer para governar o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Como é que ele vai governar? A proposta de um deputado, o trabalho de um deputado, essencialmente, de um vereador, de um deputado ou de um senador, é legislar, é a função principal, é criar leis. Não é? A segunda função, fiscalizar o executivo. Essas são as 2 funções básicas do deputado estadual, do senador, do vereador, daquele que vai para o legislativo. Fazer leis e fazer leis bem feitas. Não é? Aquela lei que precisa, a sociedade precisa para disciplinar uma certa relação que está sendo mal interpretada, está sendo conflituosa na sociedade. E fiscalizar com rigor o executivo. Onde é que o executivo está aplicando dinheiro? Por que o executivo está criando 39 ministérios? Por quê? Para quê? Entendeu? E esse papel não está sendo exercido na sua plenitude pelos poderes legislativos em todos os níveis. Sim. Né? Porque eles ficam dependentes do executivo. Há essa troca de cargos. Por isso que eu prego, inclusive, Guilherme, uma legislação que limite a contratação de CCs. Nós temos que pôr um fim a essa orgia de contratação de CCs. Eu não sou contra o cargo comissionado. Eu acho que para certas administrações eles são indispensáveis. Mas eu sou contra o excesso. Tem demais. Eles são utilizados hoje como moeda de troca, entendeu? Aí que está, para manter o deputado, o senador e o vereador na mão do executivo. Então, por isso, em função dessa relação promíscua que existe hoje entre os parlamentos e os executivos, os deputados acabam não fazendo aquilo que devem fazer, que é legislar e fiscalizar o executivo. Bem, com relação à questão essa aí do candidato Fidelix, do casamento gay ou da relação homofóbica, seja lá como as pessoas designam, eu não tenho nada contra. Eu sou amplamente favorável, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que realmente elas acham que devem fazer e ninguém tem nada que ver com isso, se meter. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje livre, que aceita esse tipo de relação, então eu acho que tem que procurar permitir que as pessoas façam aquilo que elas bem entendam e que se relacionem da forma como bem quiserem. Eu lamento profundamente que o Levi Fidelix tenha se posicionado daquela forma, um tanto quanto preconceituosa. Agora entendo também, por outro lado,
que a questão da criminalização da homofobia, que existe uma proposta no Congresso para criar uma legislação, né, tipo a legislação que criminaliza a discriminação racial. Eu acho que essa questão aí não vai passar no Congresso Nacional. Tá? Mas o senhor seria a favor? Olha, eu seria a favor, mas teríamos que ver até que ponto, entendeu? Porque senão vai ficar uma coisa assim muito sem regra, entendeu? Vai ficar muito aberto isso aí. Tem que ver quais são os limites, que forma que essa criminalização ela vai ser considerada, entendeu? Mas o senhor tem alguma Se eu te chamar assim, o gay, ou disso, daquilo, eu estou te ofendendo ou estou, sabe como é que é? Fica difícil regular isso aí. Agora, acho que não passa no Congresso. Agora, dependendo da forma como essa criminalização for encaminhada, olha, xingou publicamente ou xingou não sei aonde, no veículo de comunicação ou perante... Aí tem que ver como isso vai acontecer. Por exemplo, a OAB está pedindo até a cassação da candidatura do Levi. O que o senhor pensa disso? Seria favorável, o senhor como advogado? Eu acho que aí não. Eu acho que nós estamos vivendo num país, entendeu, de livre, de liberdade de expressão. Eu acho que ele se expressou, né? Eu condeno a forma como ele se expressou. Agora também não quero criminalizá-lo, não quero processá-lo, nem fazê-lo perder o mandato. Eu acho que ele estava no direito dele de se expressar. Uma campanha eleitoral, mesmo que incentive a homofobia? Não sei se ele incentivou a homofobia, eu acho que aí depende de cada um. Agora, eu não chegaria a esse ponto, eu lamento que ele tenha se pronunciado assim, eu jamais faria isso, não faria isso nem num relacionamento conversando com uma pessoa diretamente, muito menos com outras pessoas ouvindo. Temos pouco menos de 7 minutos, mas tem mais uma pergunta da redação aqui, Bigos, por favor. Muito bem, estamos neste momento encerrando as participações pela internet e também pelo telefone. E a última pergunta é do Nestor Tavares, de Sapucaia do Sul. Ele pergunta se o candidato Ciro Machado é a favor ou contra o fator previdenciário. Voltamos ao estúdio. Sim, senhor. Não, eu sou contra o fator previdenciário. Eu, inclusive, sou um dos atingidos pelo fator previdenciário. Além de advogado, eu sou agora aposentado pelo INSS, mas continuo trabalhando, como todo aposentado, né, que quer ter alguma aposentadoria digna, e está aqui o Valmir Scheidauer, tem outros aqui que eu conheço, né, aposentados e continuam trabalhando. É possível extinguir o fator? Eu acho que sim, porque se põe muito dinheiro fora desse Brasil. Olha quanto dinheiro se botou em Cuba, 2 bilhões, na hidrelétrica em Nicarágua, no porto do Uruguai, na dívida dos países africanos. Vamos somando tudo isso, vamos reduzir o Congresso Nacional pela metade, quanto dinheiro vai sobrar? Claro que vai para a Previdência, tem como sim. Financeiramente, economicamente, a Previdência é viável. É só pegar o dinheiro que se põe fora em outras questões aí supérfluas e se direcionar para a Previdência. A Previdência já foi assaltada quando da construção de Brasília, tiraram todo o dinheiro da Previdência para construir a capital federal. Enfim, eu acho perfeitamente viável, sim. A Previdência é sustentável sem o fator previdenciário. O senhor criticou agora, então, a questão da criação do porto de Cuba. O senhor quer complementar, candidato? Não. O senhor falou da questão do porto, então, de Mariel, em Cuba, que ele foi financiado com os recursos do BNDES. O governo acredita que essa seria uma forma de ampliar mercados. O senhor não concorda? O senhor acha que essa não é a forma? Não é a forma. Não tem mercado lá para ampliar. Todo mundo sabe que não tem. É uma questão ideológica. Nem vai ter. Nem vai ter. É uma questão de afinidade ideológica. O senhor acredita que esses investimentos em Cuba são por causa do cunho ideológico, alinhamento ideológico partidário? Acredito sim. E tem mais, né? O rombo da Petrobras, que está aí, todo mundo está vendo. Quantos bilhões de reais estão sendo jogados fora? Dinheiro né? Para quê? Para sustentar os partidos políticos, as bases aliadas, aquilo que eu falo. Esse dinheiro aí é a sustentação dos partidos para dar apoio ao governo. Nesse ano, o Supremo Tribunal Federal condenou à prisão os políticos envolvidos no esquema do mensalão. Que avaliação, né, o senhor é advogado também compreende, que avaliação o senhor pode fazer da postura do STF nesse caso do mensalão? Olha, foi uma luta grande lá do ministro Joaquim Barbosa pela condenação, né, que acabou depois, lá no final das contas, com aquele famoso agravo lá, regimental lá, enfim, mudou tudo, né? Hoje eles estão praticamente, quase todos eles, soltos, aí estão na rua, estão em prisão domiciliar, estão em casa como se nada acontecesse. O pior de tudo isso é que esses condenados estão sendo, dentro do seu próprio partido,
considerados injustiçados, né? São os heróis que foram sacrificados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu achei até que a prisão dessas pessoas foi um tanto quanto branda, né? Deveria ser um pouco maior para dar um exemplo à sociedade que acabou não acontecendo, né? Tá, todo mundo aos poucos está sendo liberado. Enfim, você disse que o que eu achei? Achei que o Supremo não tinha outro caminho a não ser esse, condenar. Realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que vamos ter que agora um novo mensalão, que vai ser o tal de Petrolão, vai acontecer. Quem sabe vai até aparecer de novo agentes aí políticos que vão ter foro privilegiado e que vão ser novamente processados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma questão da gente esperar para ver. Isso aí, infelizmente, vai acontecer antes das eleições. Vai estourar depois, não é? Assim como nós vamos ter um tarifaço depois das eleições, isso aí é certo, combustível vai subir, energia elétrica vai subir, está tudo represado, tudo aguardando as eleições, tudo aqui no país se faz em cima de voto, em cima de conquistar voto para a eleição e depois se larga tudo para que o eleitor... Né, 3 minutos para a gente terminar e a última pergunta da Maressa, então. Vamos lá, Maressa. Não, na verdade, eu queria saber, de fato, qual é a sua proposição principal, se é essa questão, quais vão ser as suas lutas no Senado, caso eleito, se é essa questão da reforma política mesmo. Essa questão da reforma política, tá? Eu prego, como eu já te disse, a redução do Congresso, a coligação, a verticalização da coligação, a unificação das eleições. Eu prego também a perda de mandato para quem é eleito parlamentar e assume no Executivo. Eu acho isso uma excrescência, isso não é função. O cara é eleito e daqui a pouquinho ele é convidado para integrar o Executivo, fica trabalhando no Executivo pensando na sua legislatura, pensando no seu mandato e não pensando propriamente nas obras que o governo precisa no Executivo. Eu prego a inelegibilidade dos candidatos condenados já em primeira instância, porque eles, mesmo condenados em primeira instância, eles podem concorrer. E aí, se eleitos, aquela primeira instância vai para o brejo, não vale mais, ele começa a adquirir o foro privilegiado, aí começa tudo de novo, ele termina o mandato e não foi condenado ainda. Eu acho que tem que ser na primeira instância, né? Ali já apareceu o indício, né? Um indício de que ele não pode ser candidato. Eu prego a ampliação do prazo para desincompatibilização dos vice-governadores e vice-prefeitos e vice-presidentes. Hoje, você sabe quem é o governador do estado do Rio Grande do Sul? É o presidente, vice, né? É o presidente do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o vice não pode assumir, porque ele é candidato a deputado federal. Sim. E o presidente da Assembleia, que seria o sucessor, não pode assumir, porque ele também é candidato E o a vice deputado. é, inclusive, contra a candidatura do governador, né? E o vice diz que tem que votar, não sei, porque o governo dele foi ruim. Entendeu? E o vice, agora, nós estamos pagando o salário do vice. 30 segundos para suas considerações finais antes que as folhas caiam. As folhas não param no meu colo, não tem jeito. Pode deixar, depois a gente pega 30 segundos. Tudo bem, mas não tem problema não. É apenas umas anotações, eu mais falei de improviso do que lendo o que eu escrevi. Claro. O que eu quero dizer aqui para os telespectadores da UBRA é que realmente a minha candidatura, né, o meu processo eleitoral pessoal nessa campanha é justamente de trazer esse tipo de mensagem, esse tipo de proposta para que nós passamos a pensar, não é, daqui para diante, o que a gente pode fazer para modificar o atual quadro político-eleitoral que nós estamos assistindo, né? Essas campanhas aí são sempre as mesmas e continuarão sendo sempre as mesmas se nós, amanhã ou depois, não procurarmos reformar o atual quadro político-eleitoral, que é a principal base de tudo. Tá certo. Muito obrigado. Então, agradeço ao candidato ao Senado, Ciro Machado, candidato pelo PMN. Agradeço também a Maressa pela presença. Obrigado, senhores. Amanhã o Conexão RS vai discutir o auxílio moradia que os juízes vão passar a receber. Amanhã, Daniela Endoyle e Fernando Perdigão a partir das 6 da tarde. Tchau. Só esperar o rol ali, então, candidato.